Um oásis no meio da Caatinga. Localizado no território de identidade Bacia do Jacuípe, o município de Pintada, com seus pouco mais de 10 mil habitantes, tem como perfil econômico primordial voltado para a agricultura, sendo que na pecuária se destaca a bovinicultura e ovinicultura como a atividade mais importante. Grande parte de seus habitantes vive da criação de animais e da agricultura de subsistência. Com a longa estiagem que a região se encontra, Nereide dando prova de que é possível conviver com a seca. Proprietária de 1 hectare de terra, tem se comportado como se fosse uma enorme fazenda. Em uma parte se encontra bovino, outra equino e ovinos, e outra parte capim de corte. O limite da seca termina em minha cerca, afirma Nereide. Aqui tem a Adapta Sertão, junto com a Adapta Sertão a gente une o conhecimento com a prática e o cooperativismo. Então, o que é o cooperativismo? A natureza que coopera com a gente coopera com a natureza que ela oferece a água, a gente pega essa água, oferece para a planta e a planta dá o retorno, que é o verde, que a gente alimenta o gado. Então, eu digo o seguinte, isso que é cooperação. E em plena seca, como foi colocado nos últimos 50 anos, aqui essa propriedade, ela nunca faltou capim verde para oferecer para o gado. Então oferecemos os 3 anos de seca sempre o capim verde. Então por isso que eu digo, a gente tem que começar a mudar o paradigma da seca. Hoje, para mim, esta seca, para mim, a seca toda ficou no outro lado da cerca, que realmente o limite da seca é a cerca. Menos de 3 minutos é possível andar de uma extremidade à outra de sua propriedade e poder observar a diferença nas propriedades vizinhas. Como afirmou a nossa amiga Nereide, o limite da seca é a cerca. Como dá para vocês verem, aqui do terreno ao lado está tudo seco, praticamente não se vê verde. Ao lado aqui da cerca do seu terreno dá para ver a diferença do que aparece no terreno da nossa amiga Nereide da Adapta Sertão. O projeto Adapta Sertão tem também realizado pesquisa que ilustra o que vem acontecendo com o clima no território Bacia do Jacuípe. Segundo o técnico do Adapta Sertão, Fábio Silva, os dados de pesquisa mostram que a temperatura em nosso território aumentou 1,75 grau nos últimos 50 anos, enquanto que a média mundial foi 0,8. A coordenadora geral do projeto Adapta Sertão, Thaís Corral, disse que a política pública precisa prestar atenção ao fato que a proteção e restauração da Caatinga precisa ser hoje os principais fatores da atenção para a diminuição e efeito climático, também o armazenamento de água. Públicas, porque o que nós estamos vendo, quer dizer, com esse aumento da temperatura e da mudança, dos efeitos da mudança climática no semiárido, que a única solução é pensar de forma integrada. A gente não pode pensar só nas soluções da Caatinga, só em termos de criar novas cisternas, colocar mais cimento no chão. A gente tem que pensar como o meio ambiente, como a própria Caatinga pode ajudar a reverter esse processo. Então, o passo número 1 é restaurar a Caatinga, proteger esse bioma, né, que a gente chama de bioma, que já foi 84% devastado, só resta 16% da Caatinga original. Como muitos cientistas no mundo estão atentando agora, estão prestando atenção, que é o meio ambiente, a própria natureza, que vai oferecer a solução para os problemas que nós criamos no passado. A diferença que nós encontramos, que eu encontrei com a agricultura, da assistência técnica do Adapta Sertão com a outra assistência técnica, eu gosto de dar sempre um exemplo, né? Eu tinha assistência técnica que estava me acompanhando, eu estava criando cabras, né? Então o técnico ia fazer a visita e fazia avaliação. Toda avaliação que o técnico fez, eu nunca tinha condições de chegar no nível em que ele propunha, porque eu estava com um grande problema na propriedade. Ele dizia que era porque tinha terra pouca, porque as cabras não estavam bem cuidadas. Então ele deu uma série de problemas e eu estava sempre contestando, mas a gente percebia porque estava morrendo as cabras. Então eu digo sempre que as cabras estavam sendo vendidas aos urubus, né? Depois que nós conseguimos trabalhar, iniciamos o trabalho com o Adapta Sertão. O Adapta Sertão, o técnico sempre chega e pergunta: Nereide,
qual o que você precisa melhorar, o que você avançou e o que está faltando. Então a diferença é que o técnico pergunta para mim o que está faltando, o que tinha, e ele chega, sugere em cima do que eu estou dizendo, porque eu tenho limite de conhecimento e coisa. Então, diante dos conhecimentos do técnico, então ele vai sugerindo para mim qual é o que eu posso melhorar diante do que eu estou fazendo, né? Depois do Adapta Sertão, a exemplo, né? Eu iniciei plantando milho. Hoje eu não consegui mais produzir o milho, então eu mudei a cultura. Então hoje são graminhas. Eu tenho 10 tipos de graminhas lá dentro da propriedade, aonde que eu consigo, através dessas graminhas, alimentar, oferecer todos os dias um capim verde para as vacas confinadas. Então essa é a grande diferença, que a gente pode ir trocando, mas o foco principal da orientação é produzir alimento. Então é aquele alimento que no ecossistema no momento está oferecendo. Não é aquele alimento que quero introduzir, mas sim contribuir com o ecossistema para que ele possa realmente a gente conseguir extrair daqui o que é o melhor. Então, se a graminha hoje, as graminhas hoje, elas estão dando retorno, estão dando alimento, então essa é a resposta que a gente quer do Adapta Sertão. O nosso mandacaru, que é capaz de armazenar uma grande quantidade de água, pode ser no futuro uma das principais saídas para o problema da seca. Espero a chuva